Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou comentar sobre um artigo que saiu na revista Super Interessante. Eu penso que essa revista devia chamar Super Entediante. Já vou explicar por quê. Mas uma seguidora me enviou esse texto que chama Mormons do Velho Oeste ao TikTok. Evidentemente, essa escritora aqui, a Bela Lobato, isso é recente, foi escrito no dia 19 de fevereiro de 2025, né? Ela quer aproveitar a onda de se falar mal dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E dá para perceber isso pelo título. Quando ela fala Velho Oeste, ela está se remetendo à série da Netflix que fala de Brigham Young e dos membros da igreja como um povo bem esquisito. E TikTok, ao reality show da Hulu, que saiu no semestre passado, falando sobre esposas mormons que decidiram postar no TikTok uma série de iniquidades. Então, já dá para ver a tendência que vai ser esse artigo. Eu lembro que quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, eu me deparei com uma das primeiras literaturas contra a Igreja de Jesus Cristo e foi exatamente nessa revista Super Interessante. E eu gostava da Super Interessante, eu lembro que eu ia no Sesc, né, um clube que tinha lá em Santos, perto da onde eu morava, de um apartamento onde morava minha família, para ler as revistas, para ler os livros. Lá tinha várias literaturas disponíveis, né? E eu gostava da Super Interessante porque falava sobre ciência, falava sobre, às vezes, o dinossauro, que era uma coisa que eu gostava. E aí eu fiquei assustado de ver ela falando mal da minha fé, da minha religião. E isso foi uma provocação para mim e eu decidi escrever respondendo aquelas críticas, porque eu sabia que não eram verdadeiras. Algumas coisas lá eu não sabia e eu fiquei, nossa, então, preciso buscar esse conhecimento, né? Eu não lembro, não tinha blog na época, não existia YouTube, né? Eu não sei, deve ter se perdido aquilo ali. Mas eu lembro desse esforço, do impacto que foi ler alguma coisa contra a igreja. E hoje, vários anos depois, eu vejo aqui nessa revista eles não melhoraram. Então, eles continuam com umas fontes equivocadas ali. Na verdade, de fonte não tem muita. Tem uma ou outra fonte de sites que não são muito conhecidos e muitas das alegações, elas são jogadas ali e você não sabe de onde a pessoa tirou. Então, todo mundo sabe, né, que a Super Interessante não tem um critério científico. É uma revista de curiosidades, é muito parecido com alguns canais e algumas pessoas que eu respondo aqui. São coisas especulativas, sensacionalistas, para trazer visualizações, curtidas, leitores e ter algum engajamento, né? Então, eu quero explorar com vocês a maior parte desse artigo. São coisas que eu poderia ir mais a fundo, várias delas, mas eu não vou fazer porque não tem muito tempo. Tá? Eu tenho só 10% de bateria nesse Mac aqui, eu espero que sobreviva até eu terminar esse vídeo. Porém, se vocês quiserem que eu fale de um tema específico com mais detalhes, deixa aí nos comentários, porque como toda iniciativa contra a igreja vai jogar um monte de coisa, sem dar explicação. E quando você é exposto a isso, você pensa, nossa, isso é verdade? Não é. Tem pouca coisa aqui que é verdade. Tem muita coisa que é meia verdade. E tem muita coisa que é mentira também. E aí fazer essa separação nem sempre a gente consegue, porque nós não temos acesso às fontes. E aí quando vem uma revista que já está há vários anos aí no mercado e diz uma coisa dessa, você pode ficar assustado, porque você pensa, nossa, então é assim? Ninguém me contou? É por isso que eu faço esse tipo de vídeo. Não é a coisa que eu mais gosto de fazer, sinceramente. Eu prefiro 1000 vezes fazer vídeo de doutrina, falar sobre o Evangelho, estudar a doutrina e convênios, livro de Mórmon, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as palavras do Senhor. Tem tanta coisa boa e tem que ficar respondendo essas críticas contra a igreja
muitas vezes são as mesmas críticas, só que num novo formato, né? E é o que acontece aqui nessa revista. Não vi nenhuma novidade. Todas as críticas que ela faz, as mentiras que são levantadas, são as mesmas que eu tenho visto por anos agora, né? Se deparando com material desse tipo. Então vamos lá. Em 1823, está logo no comecinho, antes do texto. Em 1823, um adolescente nova-iorquino criou uma religião spin-off do cristianismo. Ai, meu nossa, deixa eu explicar isso aqui, já logo no começo, vou pausando, tá bom? 1823? Como assim 1823? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias foi organizada no dia 6 de abril de 1830. Então, ele não criou nenhuma religião em 1823. Em 1823, se fizesse um pouco de pesquisa, você ia perceber, foi a aparição do anjo Moroni. Em 1820, Joseph tem a primeira visão. Você sabe disso porque eu já li seu texto, eu vi que você menciona essa data correta. Depois, em 1823, o anjo Moroni aparece pela primeira vez, está na introdução do livro de Mórmon, lá em setembro de 1823. E a igreja vai ser organizada em 6 de abril de 1830. Quando você fala que criou uma nova religião, também há uma distorção aqui, porque Joseph Smith restaurou o Evangelho do Salvador. Ok, isso é matéria de fé. As pessoas elas podem dizer, não, Joseph Smith fundou, Joseph Smith criou, mas ninguém que é sério, ninguém que é estudioso pode afirmar que ele criou uma religião. Não no sentido que nós usamos, né, tecnicamente a palavra religião. As três grandes religiões monoteístas são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, como é que você pode dizer que Joseph Smith criou uma outra religião se os membros da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e eu enfatizo o nome do Salvador, eles são cristãos? Então, no máximo, você poderia dizer que Joseph Smith criou uma nova denominação, um novo segmento, ou nas palavras, né, de várias pessoas que nos acusam, criou uma seita do cristianismo, mas não pode dizer que ele criou uma nova religião. E ela continua. Polêmica e discretamente poligâmica. Bom, polêmica nós vamos já enfrentar no texto dela. Realmente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, como a igreja primitiva organizada pelo Salvador do meridiano dos tempos, sofre oposição, perseguição. Satanás não gosta, pessoas de outras religiões não gostam, então a polêmica vem. Não porque é essencialmente ruim ou com coisas esquisitas, né? Mas é porque incomoda, a verdade sempre incomoda. E sobre a poligamia nós vamos ter oportunidade de falar durante o texto também. Ele fundou o estado de Utah. Agora, há um erro de português. E olha, eu não te conheço, né? A Bela Lobato. Eu não sei, eu nunca li texto seu, não sei onde você se formou, não sei se você é uma estagiária. Mas assim, uma dica, tá? De quem usa inteligência artificial já há algum tempo. Quando você escrever um texto, joga lá na inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, pode ser outro, e diz assim, critica para mim, corrige Não estou falando para fazer a ChatGPT gerar o texto, se bem que se o ChatGPT gerasse esse texto aqui, ia sair bem melhor, tá bom? Não ia sair nenhuma dessas abobrinhas que você escreveu. Mas coloca lá para corrigir a gramática. É uma dica simples. Você provavelmente é uma pessoa que teve matéria de português na faculdade. Eu sei que para ser jornalista não é obrigatório ter faculdade, mas já que você trabalha com texto, precisa. E olha só o que você escreveu. Que você está falando do adolescente de Nova York, tá bom? Que criou esta igreja. E você está dizendo depois, na sequência, que ele... Então, esse pronome se refere a Joseph Smith. Ele fundou o estado de Utah, peitou o exército americano, acumulou mais de 200 bilhões e hoje ele, Joseph Smith, tem 17 milhões de convertidos. Tá tudo errado aqui, porque você confunde a pessoa de Joseph Smith com a instituição igreja. E, além disso, confunde fatos históricos. Olha só,
Joseph Smith não fundou o estado de Utah. Quem fundou o estado de Utah foi Brigham Young com os membros da igreja, porque eles saíram expulsos dos Estados Unidos, como você vai contar aqui na história, que eu já li, e eles tiveram que ir para outro país, era o México na época, e eles foram para lá para poder receber uma terra livre, onde eles podiam adorar, porque nos Estados Unidos eles não podiam. Quando os Estados Unidos vence a guerra com o México, incorpora aquela parte, os membros da igreja já estão lá. E aí se torna um território dos Estados Unidos, e Brigham Young é apontado pelo governo federal como o líder do território de Utah. Depois, quando se torna estado, tem uma votação e ele se torna o governador de Utah. Mas não tem nada disso. Joseph Smith não fundou o estado de Utah. Peitou o exército americano, você deve estar falando também de Brigham Young, porque Joseph Smith não peitou o estado, o exército americano. Isso não faz nenhum sentido, não existe isso. Acumulou mais de 200 bilhões, também não existe. Existe a especulação que a igreja tenha mais de 200 bilhões de dólares hoje, em 2025. Não existia essa especulação na época de Joseph Smith. Aliás, a igreja era quebrada. A igreja tinha poucos recursos e sofreu com a perseguição, sofreu uma crise financeira em 1837, né? Teve uma crise financeira mundial e a igreja sofreu muito e assim, ficou por muito tempo endividada por causa da poligamia. Vários dos bens foram tirados da igreja. Então, tá errado isso. Joseph Smith não acumulou 200 bilhões. E hoje tem 17 milhões de convertidos. Então, a construção da sua frase aqui está equivocada. E mesmo que nós ignorássemos esse erro no português, na forma que você se comunica, as informações também estão todas desalinhadas aqui, mostrando que sua pesquisa foi muito fraca. Entenda quem são os santos dos últimos dias e como eles adaptaram suas crenças ao mundo atual. Em 27 de junho de 1844, Joseph Smith era o líder de uma religião que só crescia. Começa assim o primeiro parágrafo. Comandante de uma milícia armada de 5.000 homens, prefeito de uma pequena cidade que ele mesmo fundou e candidato a presidente dos Estados Unidos, só tinha um problema na vida: estava preso. Tá errado isso aqui, porque Joseph Smith tinha um monte de problema e tá preso, era o menor deles. Olha, deixa eu explicar o que acontece nesse dia, que é o dia do martírio, né? O dia que Joseph Smith é assassinado. Joseph, ele realmente era o líder de uma religião que crescia muito. Cresceu tanto que assustou vários dos moradores do Missouri, que o governador, inclusive, assinou uma ordem de extermínio para que eles fossem mortos e expulsos. E ele estava em Nauvoo, Illinois, outro estado dos Estados Unidos, e a cidade de Nauvoo, ela não era uma pequena cidade. Tá bom, é uma pequena cidade comparada às cidades que temos hoje, mas era a maior cidade cresceu tanto, era uma lama ali. Mas os membros da igreja chegaram, começaram a construir e se tornou Nauvoo a Bela. E se tornou grande e poderosa, o que estava assustando vários dos moradores de Illinois. Eles estavam com medo que os membros da igreja começassem a assumir cargos públicos, começassem a impor sua crença, embora os membros da igreja, eles não eram esse tipo de religiosos, não eram fanáticos, por mais que a pessoa tenta pintar isso aqui. Eles eram pessoas boas, civilizadas, que participavam da comunidade, mas não tinha um preconceito contra pessoas que não eram de sua crença. Aliás, a intenção dos membros da igreja era ser bons cidadãos e dar bom exemplo, seguindo assim os mandamentos que haviam recebido de Jesus Cristo. Então, essa ideia de que era uma pequena cidade e que eles eram radicais não é verdade. Joseph Smith não estava preso ali porque ele era radical. Como o próprio texto vai afirmar, houve uma conspiração, houve a destruição de uma gráfica, e Joseph Smith, para que os ânimos eles ficassem controlados,
ele aceitou ir para a prisão. Mas o governador Ford, que era o governador de Illinois, já tinha garantido que ele ia sair. E que realmente ele não tinha crime nenhum, né? Vou continuar lendo antes de contar essa parte. Um dia, em sua cela, Smith ouviu os primeiros sinais de uma multidão se aproximando. Disse aos guardas que aqueles homens eram sua legião e vinham para resgatá-lo, mas se enganou. Com rostos pintados de pólvora e armas nas mãos, a turba invadiu a cadeia para matá-lo. Bom, Joseph Smith, ele não disse que aqueles homens eram a legião dele que vinham salvá-lo. Joseph Smith já sabia que ele ia morrer. Quando ele saiu de Nauvoo, tem inclusive lá em frente ao templo uma estátua muito bonita. Quando eu visitei lá, eu tirei várias fotos, até filmei lá, porque eu achei lindo demais o pôr do sol com aquelas duas estátuas, que é Joseph Smith e seu irmão, Hyrum Smith, caminhando, saindo de Nauvoo. Eles se despediram de sua família. Joseph disse: vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Então ele sabia que o fim da vida mortal dele se aproximava. E ele sabia também do risco de ficar lá. Agora, ele era inocente e o carcereiro sabia disso, porque eu visitei Carthage, que é onde fica essa cadeia. Acho que foi 2, 3 anos atrás que eu tive a oportunidade de visitar. Inclusive foi um dia antes da comemoração ou a homenagem, né, do martírio. Não comemoração, mas a homenagem do martírio de Joseph Smith. E foi bem legal poder ver e aprender a história. E uma das coisas que eu aprendi enquanto estava lá é que o carcereiro ele estava tão impressionado com Joseph, com a cortesia dele, com a bondade, com o caráter, que falou: olha, fica no meu quarto. E ele deixou o quarto dele, que ele ficava com a esposa, para Joseph e seus companheiros ficarem. Tinha uma cela lá em cima, um lugar bem feio mesmo, e um lugar escuro, que ficava no último andar. Mas, vendo que aqueles eram homem bom, era o prefeito, né? Era um homem distinto. E ele confiou em Joseph, falou: não, fica aqui, que é isso? Ofereceu jantar para ele, trouxe os filhos para conhecer. Então, não tinha nada de perigoso em Joseph Smith. E o que aconteceu é que aquela turba entrou e assassinou o profeta. E aí, olha só, minutos depois, Joseph Smith se tornou o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Isso é verdade. Deixa eu explicar por que ele se tornou candidato à presidência dos Estados Unidos. Joseph havia consultado todos os candidatos, né, aqueles que queriam sair como presidente ou que eram mais propensos a sair como candidatos à presidência dos Estados Unidos, e perguntou sobre os membros da igreja. O que você acha dos membros da igreja? Você vai ajudar a gente a pedir reparação pela ordem de extermínio? Expulsaram a gente de casa, mataram a gente, tem uma ordem dizendo: se você entrar no Missouri e for mormon, você pode ser morto e não vai acontecer nada com a pessoa. Eles tinham sido já expulsos de outros estados e eles queriam saber: tá, vocês vão ajudar os membros da igreja? Vocês vão garantir que isso não aconteça mais? E nenhum candidato tinha uma resposta satisfatória. Alguns nem se importaram. O Joseph, inclusive, tinha visitado o próprio presidente dos Estados Unidos, que também disse: olha, não posso fazer nada por você e sua causa, sinto muito. Nessa situação, Joseph disse: então, se ninguém vai defender os santos, eu preciso sair como candidato. E ele montou uma plataforma, montou uma proposta. Inclusive, Joseph queria acabar com a escravidão em 1850, bem antes do que efetivamente aconteceu nos Estados Unidos. Tinha coisas bem interessantes na proposta que Joseph trazia como candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas nada disso se concretizou. Ele foi assassinado antes das eleições, evidentemente. Levou 3 tiros tentando fugir pela janela do segundo andar. Olha só, ele não tentou fugir pela janela do segundo andar. O que nós sabemos que aconteceu é que quando a turba entrou, tinha 4 pessoas lá. Tinha Joseph Smith, né, que estavam presos. Joseph Smith, Hyrum Smith, John Taylor e William Richards.
salvo engano. Tá na Doutrina e Convênio 135, vocês podem ver lá. E aí, quando eles estavam forçando para entrar, o Joseph estava lá, né, para que eles não entrassem. E alguém atirou pela porta, o que pegou no olho de Hyrum Smith. Eu estive lá e ainda tem o buraquinho da onde passou a bala, né? E Joseph ficou, nossa, muito preocupado com isso. Viu, John Taylor também começou a ser baleado, né? Eles até pegaram uma arma, tentaram se defender, mas a turba estava empurrando. Então ele foi para a janela, provavelmente para distrair aqueles homens ou para pedir ajuda. Quando levanta a janela, ele também é alvejado, né? De trás pela frente, provavelmente, e ele cai. Então, até tá errado aqui quando fala que levou 3 tiros tentando fugir pela janela do segundo andar, caiu na rua e acabou capturado por um pelotão de fuzilamento. Né? Não tinha pelotão de fuzilamento, tinha esses covardes que estavam com a cara pintada, não queriam ser identificados e assassinaram Joseph Smith. Esse desfecho trágico era questão de tempo. 14 anos após fundar o mormonismo, Smith tinha milhares de seguidores apaixonados e inimigos poderosos em 4 estados americanos. Agora faz a pergunta, por quê? Por que Joseph Smith tinha tantos seguidores? Será que era o caráter carismático dele? Muitas pessoas se perguntam, né? Realmente ele era uma pessoa apaixonante. Ele, embora sem educação formal, era uma pessoa que falava bem, que era amigável, que era sincero, que era franco, né? E isso impressionava. Mas eu acredito que tinha algo mais. E as pessoas que estavam próximas do profeta conseguiam sentir isso. Ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha essa investidura divina, esse manto. E muitos se admiravam de como ele conseguia ensinar as Escrituras e de como era persuasivo quando apresentava as revelações de Deus. Por isso, muitas pessoas começaram a segui-lo. E não só Joseph, mas a mensagem que ele trazia, que era a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus Cristo, foi espalhada pelos missionários, que saíram a pregar em vários outros lugares. Inclusive, muitos europeus nessa época já estavam migrando para se unir aos membros da igreja. Então, atraiu muita gente mesmo. Só que aqui não há uma reflexão sobre o porquê isso aconteceu. E eu digo para vocês, é porque é a verdade. A verdade de Deus se espalhou tão rápido nesses últimos dias quanto se espalhou na época dos apóstolos, né? E é impressionante, até tem um vídeo de um ateísta, né? Um ateu. Vou fazer de novo essa parte. Até tem um vídeo de um cara que é agnóstico falando sobre o crescimento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele diz que a taxa de crescimento é tão assombrosa quanto o do cristianismo sobre a gestão dos apóstolos, né? E se isso é uma evidência de veracidade, então nós temos que prestar atenção no mormonismo. É a conclusão dele. E realmente a igreja tem crescido bastante, cresceu muito naquela época. Mas aqui não há nenhum questionamento nesse sentido, né? É o que estou falando para vocês. A sua execução deixou um vácuo de poder que fragmentou a religião recém-inventada e mudou a história do então inabitado Velho Oeste dos Estados Unidos. Bom, não era inabitado porque tinha indígenas, tinha mexicanos, tinha exploradores. Agora, mais ou menos isso aqui, né? Não é que deixou um vácuo de poder. O Joseph Smith já tinha dado autoridade ao Quórum dos 12 Apóstolos e já tinha instruído Brigham Young. Tanto é que a crise de sucessão foi uma crise para poucos. A grande maioria da igreja, mas a grande maioria mesmo, estou dizendo aí uns 90, 95%, certamente, ficaram do lado de Brigham Young e dos apóstolos e seguiram para o acampamento de inverno e depois, eventualmente, para Utah. Então, não houve esse problema. Claro, teve Sidney Rigdon, teve outros que tentaram levar a igreja com eles. A própria Amy Smith, esposa do profeta Joseph Smith, por questões que eu posso explicar em outro vídeo, né, de propriedade do profeta, que estavam misturados com a igreja, de insegurança, de como ia ficar, do luto que ela estava, que foi uma morte muito trágica. Tudo isso fez com que ela não seguisse os santos.
o grande corpo da igreja e ficasse. Então, assim, existe essa questão, é um período muito interessante de estudar, que não pode ser resumido da forma como foi colocado aqui, né? Porque não ficou vácuo. A liderança da igreja estava sobre o ombro do Quórum dos 12 Apóstolos. Mas, tudo bem. Então, nas próximas páginas vamos contar como um rapaz da zona rural do estado de Nova York se tornou profeta, fundador e vítima de uma doutrina que hoje acumula 17 milhões de convertidos e uma fortuna que no campo da fé só fica atrás da Igreja Católica. Bom, tem 17 milhões de membros, mas se a fortuna da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias fica atrás da Igreja Católica, eu já não sei. Eu quero fazer um vídeo sobre as finanças da igreja, porque tem muita especulação nesse sentido. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas eu acho que um vídeo temático, analisando tudo isso, seria interessante. Se você gosta da ideia, deixa aí nos comentários. Vamos lá, Livro de Mórmon. No século XIX, a região do nordeste dos Estados Unidos, onde Smith cresceu, foi berço de famílias protestantes extremamente conservadoras e de um número excepcional de movimentos religiosos e ideológicos exóticos, vários dos quais existem até hoje. Bom, o que eu acho que está tentando dizer de uma forma bem burra, nessas 3 linhas, é que houve um alvoroço por questões religiosas. Não havia apenas protestantes extremamente conservadores ali, tá certo? E nem movimentos ideológicos exóticos da forma como está narrando. Havia 4 principais ramificações, né, de igrejas protestantes, mas havia também outras manifestações religiosas, embora em menor número. Smith era um adolescente extremamente religioso e teve sua primeira visão com Deus Jesus Cristo em 1820 aos 15 anos. Naquele ano, né, ele ia fazer 15 anos, ele tinha 14 anos. Foi provavelmente em abril, maio, a primeira visão, a gente não tem a data bem, mas foi no começo da primavera. E ele vai fazer 15 anos só no dia 23 de dezembro. Então, mas tudo bem, né? Pode falar que ele tinha mais ou menos 15 anos. Ao mesmo tempo, começou uma carreira de místico procurando tesouros. Essa história do tesouro eu já expliquei aqui, mas sempre trazem a mesma coisa, né? Como se Joseph Smith, ele fosse, até usou a palavra que é um místico, né? Pudesse adivinhar onde tem tesouros escondidos. E naquela época tinha rumores de espanhóis que tinham vindo, deixado seus tesouros. E várias pessoas queriam ficar ricas, até hoje, né? De uma forma mais fácil. E aí tinha, acho que era Joshua Stowell, que contratou Joseph Smith, não lembro bem agora se foi ele, mas contratou Joseph quando ele era jovem, porque tinha ouvido falar que ele conseguia ver coisas que as outras pessoas não conseguiam e falou, olha, usa aqui seus dons, seus talentos para me ajudar a achar tesouros. Joseph vinha de uma família pobre, precisava da grana, falou, ok, vou trabalhar para ti, mas logo ficou evidente que essa seria uma busca vã e ele convenceu o chefe dele dizendo, não vamos fazer isso não vale a pena. Agora, a busca em tesouros era algo popular naquela época, né? E não era moralmente errado. Aliás, até hoje eu não sei se é moralmente errado. Eu não acho que é errado. Quando eu vejo o cara na praia procurando com aquele negócio, né, que é meio magnético assim, não sei bem como que funciona, mas ele fica procurando joia, procurando latinha, sei lá o que está procurando. É errado isso? Acho que não, né? Então, até tem a nossa legislação, uma parte que fala sobre encontrar tesouros, que eu até estava vendo uma vez, né, no nosso Código Civil, mas, enfim, não era moralmente errado, então eles trazem isso como se fosse uma coisa, buscava tesouros por um período pequeno de tempo. Joseph Smith, até na história dele, quando ele narra a história dele, ele fala sobre isso. Então não é nada obscuro, não é nada que os membros da igreja não possam aprender e saber o que aconteceu. E ainda que tivesse sido algo errado, para um adolescente, quando você era adolescente você não fez nada errado, não fez nenhuma besteira, não se arrependeu talvez de ir para um lugar que você não devia, de ter amizade com alguém que não era de boa índole. E Joseph diz também, olha, quando eu era jovem, cometi algumas coisas que foram erradas, mas ele se arrependeu, assim como nós também nos arrependemos, procuramos melhorar, não é?
Ele pegava uma ou duas pedrinhas com suposta propriedade de evidência e as colocava dentro de uma cartola. Aqui ele está falando da tradução do livro de Mormon, que Joseph Smith traduziu pelo dom e poder de Deus, usou Urim e Tumim, que são objetos sagrados que foram preparados para a tradução, e também usou uma pedra de vidente. Agora, o processo da tradução e como se deu, não tem muitos detalhes. E o que a gente tem são fontes. Joseph Smith fala, Oliver Cowdery fala, mas bem pouco. Eles dizem que traduziram pelo dom e poder de Deus. É isso que a gente tem deles. Aí tem outras pessoas, como David Whitmer, que testemunharam. A Emma Smith testemunhou parte da tradução, inclusive ela foi uma escrevente. Agora, eu falei isso no Vem Segue-me, né? A gente não tem detalhes de como aconteceu. E essa história como colocada aqui, né, de que... como é que tá? Ele pegava uma ou duas pedrinhas com suposta propriedade de evidência e colocava dentro de uma cartola. Não é assim, não é assim. Ele realmente usou o chapéu, segundo David Whitmer, para remover a luz e ver o que estava escrito, as palavras que apareciam, para que pudesse Oliver Cowdery, no ditado, né, que Joseph fazia, escrever. Agora, aparentemente, o processo de tradução não foi sempre assim, né? No começo, principalmente, Joseph estudava os caracteres e até parte desses caracteres foram copiados para que Martin Harris procurasse os professores e tal. Bom, é uma história longa, vocês sabem, estão acompanhando o Vem Segue-me aqui no canal, eu tenho falado sobre isso. Mas, da forma como se coloca, você vê como parece uma coisa esquisita, uma coisa estranha para alguém que está aprendendo sobre a igreja. Justamente eles fazem isso para que nós, membros da igreja, sejamos vistos como uma gente esquisita, com crendices que não condiz com a humanidade ou a clareza, enfim. Tira essa parte aí que eu falei e vou fazer de novo. Eles colocam isso aqui justamente para que as pessoas tenham más impressões sobre nós. Em 1827, de acordo com Smith, um anjo o visitou e o guiou à floresta dentro até um livro que continha inscrições em hieróglifos egípcios reformados, talhados em placas de ouro em vez de papel. A obra, de mais de 15 quilogramas, fora escrita por um certo Mormon, profeta historiador que teria vivido no século IV, um milênio antes da colonização da América. Bom, tá falando sobre o livro de Mormon, né? Como que ele veio à luz, as placas. Mas ela já vai criticar aqui, ó. Vai contar um pouco da história do livro de Mormon, dizendo que conta, inclusive, que Jesus ressuscitado apareceu ao povo e que antes da extinção completa, Mormon, ele resumiu, né, a história nesse livro de ouro e foi escondido por seu filho Moroni. Aí começa, né, as críticas dela. Diz assim, ó, questões de fé à parte. É bom fazer alguns disclaimers baseados em evidências sobre o mito fundador do movimento dos Santos Últimos Dias, mais conhecido como a sigla SUD. Primeiro, aí agora, o que ela está tentando fazer? Ela está dizendo, ó, vocês acreditam nisso, mas vamos deixar de lado e vamos ver os fatos, tá bom? Então vamos ver os fatos juntos. Primeiro, não existem hieróglifos reformados. Opa. O copta, que foi o último estágio da língua egípcia original, antes de os islâmicos introduzirem o árabe, já era escrito com alfabeto em vez de hieróglifos. Peraí, como é que você pode dizer uma coisa dessas? Toda língua, ela é mutável e ela muda com o tempo. O português de Camões não é o português que vocês estão me ouvindo hoje. O egípcio teve várias dinastias, um império que assim, ele durou muito tempo. A gente fala do Antigo Egito, né? Então, assim, quando você vai estudar história, você vê que é muita coisa, são milênios. Como é que você pode dizer que não existe egípcio reformado? Por acaso, você fez uma pesquisa sobre isso para saber que o egípcio
primitivo, lá das primeiras dinastias, não é o mesmo egípcio que existia, por exemplo, na época de Moisés, que não é o mesmo egípcio que existia, ou que existe, né, mais para frente na história moderna. Existe diferença. Existe diferença também quando um povo é separado de continente e por séculos desenvolve uma civilização que não tem contato. Então, supondo que eles tenham trazido o mesmo egípcio, né, que essa senhora que conhece, para as Américas, ao longo de 1000 anos, a língua evolui, a língua muda. E para quem lê o livro de Mormon sabe que não era apenas egípcio reformado, né, mas tinha uma mistura de hebraico. Eles desenvolveram o idioma próprio, que atendia às suas necessidades. Afinal, as Américas apresentava um cenário diferente do Egito. E a gente fala Egito também, né, porque as placas de latão elas estavam em egípcio reformado. A gente fala... vou fazer de novo essa parte. A gente fala egípcio também porque quando lá no livro de Mormon é apresentado as placas de latão, a gente sabe que a cultura dominante, embora eles estão no reino de Judá, em Israel, é o Egito, né? A mesma coisa que nós sofremos bastante influência dos Estados Unidos. Então, tem várias palavras em inglês aqui na nossa sociedade no Brasil, porque é a influência cultural mais forte. Então, o Egito tinha uma influência cultural muito forte sobre os judeus. Mas eu não quero entrar muito nessa questão. Só quero dizer que não existe esse negócio que ela está falando, que nunca foi provado, hieróglifos reformados. Claro que foi, claro que foi. E até posso fazer mais vídeos sobre isso, porque não tem como você afirmar que uma língua ela não sofre mutação ou, em outras palavras, reforma ao longo do tempo. O segundo problema... e tem uma outra coisa aqui também. Quando ela fala do último estágio da língua egípcia original, você está vendo como ela mesma se contradiz? Porque se é o último estágio da língua egípcia original, significa que a língua mudou. Então, é um texto burro. Mas vamos lá. O segundo problema é que reza a lenda, Smith traduziu tudo para o inglês. Supostamente ela está trazendo fatos científicos, tá bom? Os disclaimers, que não tem a ver com fé. Então vamos lá. Esse é o segundo problema que ela identifica. Reza a lenda. Talvez é uma expressão, né? Embora ela quer pôr pé no chão aqui, ela está falando de lenda. Mas Smith traduziu tudo para o inglês com a ajuda de 2 pedrinhas de evidência. Os símbolos misteriosos não foram um problema, porque o jovem profeta não precisava ter o livro em mãos ou estar no mesmo ambiente que ele. Bastava enfiar a cabeça na cartola para ver as palavras sagradas. Aí primeiro é problemático, ele tinha que estar assim próximo das placas. Não fazia a tradução longe das placas. O Anjo Moroni deu instruções muito claras que ele não deveria deixar as placas, né, longe. Ele deveria sempre proteger. E nem as pessoas podiam ver as placas. Ele só pôde mostrar a pessoas específicas, que foram as 3 testemunhas, David Whitmer, Martin Harris e Oliver Cowdery, e a outras 8 testemunhas, que está lá no começo do livro de Mormon. Membros da família Smith, família Whitmer. Agora, dizer que ele não precisava estar no mesmo ambiente, como assim? Da onde que você tirou isso? Não existe nenhum relato que diz que Joseph Smith estava longe para traduzir as placas. Joseph sempre estava perto. Como eu falei, o processo de tradução é desconhecido. Nós temos poucos registros, vários deles de segunda mão, né? A fonte não é direta, aliás, é uma fonte secundária ou terciária. Então, não dá para a gente saber exatamente como se deu. É verdade que David Whitmer ele conta a história do chapéu, mas também nós temos outros registros que mostram que Joseph ele lia e tentava aprender aquilo, principalmente no começo,
né? Até não faria sentido, porque Oliver Cowdery, quando teve o desejo de traduzir, o Senhor disse: não compreendeste, supuseste que eu considerei a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me, mas eis que te digo que deves estudá-lo bem em tua mente, e depois deve perguntar-me se está certo, e se estiver certo, farei arder no teu peito. Então, é um processo que exigia trabalho, e Joseph Smith precisou. Ele até tentou, segundo a mãe dele, fazer uma espécie de vocabulário, né? Onde um caractere tinha o significado de uma palavra, tal. E esse esforço intelectual dele, embora importante no início, logo restou infrutífero, porque não era algo que deveria ser feito pelos homens, pela força dos homens, mas pelo poder de Deus. E ele aprendeu, foi humilde, e ele, pela maravilhosa graça de Deus, conseguiu traduzir esse livro em pouquíssimo tempo. Menos de 70 dias úteis de trabalho, ele conseguiu terminar aquilo. É impressionante, né? Bom, continuando. Por fim, checar a tradução e a existência das placas de ouro é impossível. De acordo com Smith, depois da tradução, o anjo Moroni pediu o livro de volta. Ele nunca mais foi visto. Realmente, o anjo Moroni, depois que terminou a tradução das placas, que não toda a tradução, né, tinha uma parte designada para que Joseph traduzisse, ele retirou. E Joseph disse: eu não tenho mais, tá com o anjo. Escreveu isso pelo menos 2 vezes aí quando perguntaram para ele. E tudo bem, nós não temos as placas. Nossa, como que eu vou saber se é verdade? Nós temos as palavras das placas. Nós temos o livro. Você pode ler e pode perguntar a Deus se é verdade ou não. Pode usar o poder do raciocínio que você tem para saber se aquilo faz sentido. E buscar uma confirmação espiritual depois. Então, não ter as placas é problemático? Para as pessoas que buscam sinais, os céticos, talvez, mas essas pessoas têm a tendência de desacreditar na Bíblia também. Não temos grandes evidências arqueológicas, físicas, de Moisés, de Jesus, sim, o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem vários personagens mencionados no Novo Testamento que nós não temos provas concretas que eles existiram. Então, pode ser questionado, é evidente, tudo pode ser questionado, mas dizer que nós não temos as placas e ninguém pode saber a verdade disso, não. Não, de forma alguma. As pessoas, elas podem saber da realidade das placas de ouro, isso não é impossível. Elas podem receber essa confirmação ao ler o livro de Mórmon e constatar os eventos históricos como se deram, vendo que só pode ser obra de Deus, que é milagre. Por fim, chegar à tradução da existência das placas não é impossível, alterando aqui o texto, né? O livro de Mórmon foi publicado em 1830, mas como a religião crê em revelações contínuas, a doutrina sempre pode ser modificada por novos recados divinos. Mais ou menos isso, porque nós cremos que Deus, ele é um Deus de verdade, e a verdade é o conhecimento das coisas como foram, como são e como serão. Nós acreditamos do mesmo jeito que Deus falava no passado, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que ele fala hoje, portanto. Nós acreditamos que as escrituras não estão encerradas, que Deus pode revelar a palavra de Deus. Está em Eclesiastes 12, que não há limites para livros. Está em João, lá no último capítulo, dizendo que se tudo que Jesus fez fosse escrito, os livros não iam conter. Então, nós acreditamos que Deus vai dar mais e mais, e que bom. E olha, eu vou dizer mais ainda. Se você odeia o fato de que Deus pode revelar mais de sua palavra, você não conhece seu Pai Celestial, porque Ele te ama. E suas palavras jamais cessam. Ele quer nosso bem-estar eterno. As necessidades de hoje são diferentes das necessidades do povo de Noé ou do povo de Moisés. Os princípios, eles continuam os mesmos. As doutrinas, elas são as mesmas. O batismo era essencial na época de Cristo, continua sendo essencial hoje. Porém, a forma de aplicar os ensinamentos e até novas revelações devido a circunstâncias que não existiam no passado são necessárias. A internet não existia na época de Cristo. Qual é a vontade de Deus com relação a isso?
Então, nós temos novas revelações e somos gratos pelos profetas vivos. Então, é mais ou menos isso que diz aqui, mas não é assim, né? A doutrina, ela não pode ser modificada, ela é a mesma. O que muda são normas de aplicação dessa doutrina e são novas revelações que vêm para ampliar o entendimento, para nos dar segundo nossas necessidades, porque Deus trabalha de acordo com a fé dos filhos dos homens e de acordo com as nossas necessidades. Smith em turnê. Os primeiros seguidores de Smith formaram a então chamada Igreja de Cristo, a sigla SUD só viria depois, e começaram 17 anos de imigração pelos Estados Unidos. Gente, eles não começaram a migração porque eles queriam. O lugar de coligação tinha sido muito claro. Eles tinham que se reunir no Missouri. Mas a perseguição fez com que eles fossem expulsos. Quando diz aqui que se envolveu em tiroteios violentos, ocupações irregulares e crimes peculiares, tá inventando essas coisas. Da onde que você está tirando? Quais são as fontes? Me dê, porque não existe isso. Tem que estudar a história da igreja por anos. E não existe isso. Os membros da igreja não fizeram nenhuma ocupação irregular. Que é isso? Tá? Deve ter tido um membro da igreja ou outro que tenha feito alguma besteira? Sempre tem, né? Agora, dizer que os membros da igreja em geral, eles fizeram ocupações irregulares, que se envolveram em tiroteios violentos. Quem que começou a perseguição e os tiroteios? Foram os membros da igreja? Me diz aonde isso aconteceu. Então, teve problema, assim, já vou me adiantar, em que membros da igreja fizeram coisas que estão longe dos ensinamentos propostos por nossa doutrina. Porém, como instituição, não é assim como vocês estão pintando. Nunca houve a intenção da igreja criar um país separado, ou destruir os Estados Unidos, ou os estados, né? Ou se envolver em violência gratuita. Então, toda essa construção aqui e os pensamentos que podem surgir baseados no que está escrito, eles estão equivocados. O fim da jornada foi o estado de Illinois. Não foi o fim da jornada. Não foi porque os membros da igreja, como você mesmo vai dizer, olha outra contradição aqui, fala que o fim da jornada foi Illinois só para em seguida dizer que eles tiveram que ir para o oeste americano por causa da perseguição. Então, assim, quando eu vejo um texto tão mal escrito, eu suspeito não apenas da intenção de quem escreveu, mas da qualidade da revista, no caso aqui. Será que vocês não têm alguém para revisar as informações? Será que vocês não podem checar as fontes? Porque a coisa está tão feia. Eu quero convidar vocês que estão assistindo esse vídeo, que são membros da igreja, ou que pelo menos, sem ser membro da igreja, gosta da honestidade intelectual, a escrever para essa revista e dizer, olha, vocês estão errados, isso é um absurdo, vai checar as fontes. Não faz sentido o que vocês colocaram ali. Tem uma ou outra coisa que são verdadeiras, mas as outras estão totalmente equivocado. Aí fala sobre a poligamia. A poligamia, como é contada aqui, está totalmente distorcida também. Profetas como Abraão, Moisés, Jacó, tiveram mais de uma mulher. Isso foi aprovado por Deus. Sem falar em Davi, Salomão, tem muitas pessoas que tiveram mais de uma mulher e isso era um mandamento de Deus, que eles tivessem uma outra mulher. Eu sei que existe alguns irmãos cristãos que não acreditam nisso, mas está na Bíblia. E dificilmente você consegue prover uma outra explicação. Porque se Moisés era um profeta e tinha uma outra mulher, se Abraão, o pai da fé, foi ordenado por Deus expressamente, né, para que praticasse o casamento plural, ou talvez você possa dizer só pelo texto da Bíblia, não dá para ver que ele foi ordenado, mas quando Sariá, vou fazer de novo essa parte, tá bom? Abraão, que é o pai da fé, ele tinha 2 mulheres. Isso era aprovado por Deus. Se não fosse, Abraão não ia receber elogios do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, atacar a poligamia, você tem que estar preparado para atacar a Bíblia. O que aconteceu? Joseph Smith levou muito tempo para aceitar esse mandamento de Deus.
os registros históricos mostram que ele não queria, não tinha vontade nenhuma de implementar essas coisas. E mesmo os historiadores que não são da igreja, da vida de Joseph Smith ou da história da igreja, afirmam que as razões da poligamia eram teológicas e não sexuais. Tanto que os casamentos de Joseph Smith, diz aqui que ele teve vários casamentos, né? E ele realmente foi polígamo, casou com mais de uma mulher. Esses casamentos, muitos deles, não eram casamentos no sentido tradicional, onde você casa, a mulher vem viver com você e você tem relacionamento sexual. Vários desses casamentos eram casamentos para a eternidade. Era uma forma primitiva dos selamentos que nós temos hoje. Era uma forma de unir as famílias para toda a eternidade. Eu já falei sobre a poligamia muitas vezes aqui, porque as pessoas elas são bem curiosas nesse sentido. Mas casamentos de Joseph Smith com adolescente, por exemplo, que teve a irmã Kimball, tinha acho que 15, 16 anos, quando ela foi selada com Joseph Smith. Nós usamos selado em vez de casado, porque é o casamento para a eternidade. Os pais dela queriam que isso acontecesse, então Joseph foi selado a ela. Ela continuou vivendo na casa dos pais, ela não vivia com Joseph Smith, e ela se casou depois com outro homem. Só para vocês terem... E ela defendeu o casamento plural até a morte dela, porque os membros da igreja continuaram praticando o casamento plural, diferente de Nauvoo, agora quando eles estavam em Utah de forma pública, tá bom? E ela foi a irmã Kimball, que defendeu isso até a morte. Então, é complexo, não é tão simples, porém, nós não podemos imediatamente pensar que Joseph Smith, como diz aqui, né, tinha um harém, e que ele foi indiciado por perjúria, fornicação e poligamia. Ele era denunciado por muitas coisas. Todas as ações contra o profeta Joseph Smith restaram infrutíferas. Ele nunca foi condenado, né? Isso é um fato importante que as pessoas elas não sabem ou não lembram, né? E aí diz que só em 2014 a igreja admitiu que Smith recomendava o casamento plural e que praticava em segredo. Isso não é verdade, porque eu lembro de estudar a história da igreja na plenitude dos tempos, um livro do Instituto que já falava de poligamia antes de 2014, e isso não era um fato desconhecido. Agora, a maior parte dos membros da igreja, talvez antes de 2014, não soubesse, porque não estuda, né? Aí também não dá, porque os livros estavam lá. A igreja, ela praticou abertamente a poligamia, como eu falei, mas isso acabou com Wilford Woodruff, quando o quarto presidente da igreja, né, quando ele fez um manifesto encerrando a prática do casamento plural. E hoje quem pratica o casamento plural é excomungado da igreja. Não existe. O casamento é entre um homem e uma mulher. E nós não acreditamos que esse casamento plural vai voltar. Tá certo? Eu vi uma vez o Elder Cook, que é membro do Coro dos 12 Apóstolos, respondendo essa pergunta, e ele disse que o sentimento dele e de outras autoridades gerais é que o casamento plural já cumpriu o propósito dele e que não precisa mais, né? Como parte da restauração de todas as coisas que Pedro falou lá em Atos, era necessário que essa prática antiga fosse restaurada, e agora já cumpriu, não precisa mais, tá certo? Aí fala da crise sucessória, que eu já comentei com vocês, e aí deixa eu pular aqui mais para frente, porque esse texto é longo. Fala que Wilford Woodruff, né, já em Utah, ele liberou a poligamia, ele tinha 56 esposas, ele regulamentou a escravidão de negros e indígenas e também proibiu a presença de pessoas negras com ascendência africana nos templos. Realmente, Brigham Young, ele disse que os membros negros da igreja não podiam entrar no templo e os homens não podiam receber o sacerdócio. Na época de Joseph Smith, isso era permitido. Há outro foco muito complicado e que exige muita explicação, porque é complexo. A questão racial nos Estados Unidos é muito difícil até hoje. E Brigham Young, bem como vários outros membros da igreja, eram racistas. Nosso modo de ver hoje, nós veríamos como racista. É difícil a gente estudar o passado com as lentes do presente, mas
mesmo com as lentes daquela época, nós podemos ver pessoas que eram mais tendenciosas a libertar os escravos e achar aquilo tudo um absurdo, e outras pessoas que tinham uma tendência maior a manter como era e continuar com a escravidão. Havia também, e eu acho que ela vai falar aqui, mais para a Caíns, né? Um Brasil de Caíns. Vai misturar tudo, vai misturar genealogia, dizendo que a gente faz pesquisa genealógica para evitar o batismo de negros. Depois ela vai falar que o livro de Mórmon diz que os africanos descendem de 2 personagens bíblicos, Caim e Cão, né? O que é uma mistureba, porque o livro de Mórmon não fala de Caim e Cão. Não existe nada disso. O que acontecia na época de Brigham Young é que existia, não só entre os membros da igreja, mas em todo o mundo evangélico, lá nos protestantes, essa ideia de que os negros eram descendentes de Caim. Uma forma de explicar por que eles sofriam era dizer, é porque eles são descendentes de Caim. Isso nunca foi doutrina da igreja, embora eventualmente foi ensinado dos púlpitos, infelizmente. Mas era a opinião daquele que dizia. Nunca foi doutrina da igreja, porque nunca foi estabelecido pelo Quórum dos 12 Apóstolos a primeira presidência como doutrina, nunca esteve nas nossas escrituras, e as pessoas elas afirmam isso, querendo dizer que nós acreditamos numa coisa dessa. Não acredita. Alguns líderes, eu estou dizendo para vocês, acreditaram nisso. A igreja reconhece que aconteceu. As pessoas são imperfeitas, as pessoas cometem erros e, infelizmente, naquele ambiente de grande preconceito, veja, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, uma das causas principais foi a questão da escravidão. E a guerra que mais matou lá. Então, é um tema bem difícil mesmo. Essa restrição ela ficou por 128 anos, 126 anos, alguma coisa assim. Em 1978 é que acabou a restrição. Os membros da igreja negros, aliás, os negros de ascendência africana, eles podiam ser batizados. Eles podiam participar da igreja, mas eles não tinham todos os privilégios. Isso que dói, porque eles não podiam entrar no templo, eles não podiam receber o sacerdócio, no caso dos homens, ser ordenado como diácono, sacerdote, mestre, etc. Mas isso acabou em 1978. Agora, na época de Joseph Smith podia, ele mesmo ordenou homens negros ao sacerdócio. Então, alguma coisa de Brigham Young que a gente não entende bem, né? Pode ser as questões sobre escravidão que havia, Utah ia se tornar estado, e havia problemas com o governo federal. Então, é uma situação bem complexa que os historiadores se debruçam até hoje, que há muitos livros escritos, mas o que aconteceu é isso. Houve uma restrição a esses homens. A população de negros em Utah era mínima, talvez menos de 1%, talvez nem isso, né? Ainda assim, esses homens fiéis, homens e mulheres fiéis, que hoje nós consideramos como pioneiros, né, por terem sido tão fiéis e perseverado, apesar de não poderem receber todos os privilégios, sabiam que a igreja tinha o evangelho eterno e permaneceram fiéis, nós admiramos demais. E aconteceu isso, né? Agora, a forma como a igreja começou no Brasil aqui, ela também está toda distorcida. Diz que no governo Vargas houve uma proibição de se pregar em outra língua, isso é verdade, os missionários da igreja eles estavam pregando em alemão, não porque eles tinham preconceito contra a população negra, mas porque a igreja tinha se estabelecido primeiro, né, tinha começado em países como a Argentina, e os missionários estavam pregando lá. Quando eles vieram pelo sul, eles encontraram colônias de italianos, alemães, e é onde eles foram recepcionados primeiro. Também o material da igreja não existia em português, mas já existia em alemão. Agora nós estamos comemorando nesse ano, no final do ano, 100 anos que a pregação da igreja começou na América do Sul. E nós vamos falar mais da história do início da igreja, mas é importante saber que os missionários tinham intenção de pregar em toda parte, inclusive no Brasil. Inclusive trazer essas coisas para o português, mas não existia ainda. Então precisou de tempo. E a proibição de Vargas, com temor de que se perpetuasse coisas contra o governo brasileiro em outras línguas,
Então ele proibiu que houvesse pregações em outros idiomas, ajudou, em certo sentido, a igreja a trazer mais rapidamente para o português. E aí fala que no Brasil há tanto sangue negro na população que é difícil conseguir líderes que não tenham sangue negro. E acabamos de construir um templo lá embaixo. Essa daqui é uma frase que eles tiraram de Lee Grant Richards, né, que era um apóstolo da igreja, mas eu não sei bem se essa tradução está correta, eu não consegui checar, depois eu vou dar uma olhada. Mas mesmo que esteja correta, não é segredo para ninguém, está no livro Santos, volume 4, né, que é a história oficial da igreja, dizendo que na mente do presidente Kimball e dos outros apóstolos, o Brasil desempenhou um papel muito importante para que essa restrição acabasse. Eles viram homens e mulheres negros fiéis que trabalhavam na vinha do Senhor, mas não tinham todos os privilégios. Isso tocou o coração deles. E eles viram que tinha chegado o tempo de acabar com isso. Receberam uma revelação, é a Declaração 2 de Doutrina e Convênios, para pôr fim a essa prática. Então, não foi uma estratégia, foi uma revelação. É difícil estimar a população exata, já que a igreja conta os convertidos, mas só a minoria deles realmente adota a fé na prática. Aí fala do censo que teve, que como se nós falássemos, tem 1 milhão e pouco de membros no Brasil, mas na verdade, autodeclaram-se dos últimos dias foi respectivamente 75% e 78% menor. Então fala que tem muito menos membro da igreja, né? Aí tem um outro parágrafo aí que também é ridículo, porque fala que 90% dos seguidores de Joseph Smith pertencem à Igreja Sud, mas existem outras denominações mormons. Mas essas outras denominações, que são bem pequenas e que estão quebradas financeiramente, como a Comunidade de Cristo, elas acreditam em Joseph Smith. Elas acreditam no livro de Mormon. Então, não foi uma pesquisa muito boa. Aí fala de Utah, o TikTok, fala do dízimo nessa ocasião, especula quanto que a igreja tem de dinheiro, que é um vídeo que eu quero fazer para vocês, específico, porque eu acho que é um tema que vocês estão me pedindo bastante, então chegou a hora de fazer. Embora eu já tenha falado sobre as finanças da igreja em vídeos, é difícil quando vocês me perguntam, Lucas, eu quero um vídeo sobre isso. Eu falei em algum lugar aí, falei numa live, falei no Vem Segue, mas localizar fica difícil. Então, eu quero fazer um vídeo temático para quando alguém me perguntar, eu falar, já gravei sobre isso, tá aí. E aí fala sobre a universidade da igreja. Quando fala da universidade da igreja, eu fiquei um pouco irritado, vou dizer para vocês, porque tá falando que os professores eles podem ser demitidos, censurados, excomungados por causa dos seus posicionamentos, né? E eu tive uma experiência tão boa quando eu fiz meu mestrado lá, que a forma como tá pintando aqui, como se fosse uma instituição nazista, praticamente, fiquei muito chateado. Os professores, eles gostam de dar aula lá. Eu vejo eles felizes por ensinar lá. E se eles não estão satisfeitos, eles saem, vão dar aula em outra universidade. Mas eles têm orgulho. E os alunos também têm orgulho de entrar, porque não é fácil não entrar na Universidade Brigham Young em Provo. É bem concorrida, é uma das melhores que tem. O curso de contabilidade figura no top 1, top 2, né? Sempre está aí mudando 1, 2, melhor da nação. A faculdade de Direito que eu fiz, ela está entre as 20 e poucas melhores dos Estados Unidos. Na minha época eu acho que era a 23ª, agora já melhorou mais ainda. Então, assim, é muito boa a faculdade da igreja, a universidade da igreja. E eles estão felizes por poder trabalhar e por poder lecionar lá. Aí fala da palavra de sabedoria, né, que é a lei de saúde de Deus. Fala com mais de 35 alunos, a universidade de hoje é uma ponte entre o mundo e o sul. Aí tem uma parte aqui que eu acho tão absurda que eu não vou nem comentar com vocês, que é sobre a lei da castidade, né? E eu quero falar minha experiência lá em Utah. A grande maioria dos membros da igreja que frequentam a Universidade Brigham Young são membros fiéis, excelentes, que cumprem os mandamentos, que servem ao próximo. Existe um ou outro, é verdade, que não está nem aí com os mandamentos, que faz coisas erradas. Estes, eles acabam mudando de universidade. Eles não aguentam a pressão. Por quê? A universidade tem seus regramentos. Alguns deles
que não gostam disso, eles acabam indo para a UVU, que é, por exemplo, uma universidade estadual que tem lá perto, né, que não tem essa pressão, e vão, sei lá, e são ótimos alunos que tem na UVU. Não estou dizendo que todos os que não gostam da BYU vão para a UVU, não é assim. Mas eu vi, essa foi minha experiência, eu vi. Aqueles que não gostam do código de conduta, o código de honra, eles acabam indo para outro lugar, né? Então, assim, a maioria dos membros da igreja, eles são fiéis, eles cumprem a lei da castidade e eles são um exemplo nisso. E aí fala de shows, né, que estão sendo lançados. Esse daqui eu nunca tinha ouvido falar. My Husband is Not Gay. Mas eu ouvi falar desse, A Vida Secreta das Esposas Mormons, que eu fiz vídeo aqui no canal, falando do trailer dessa porcaria que foi criada aí, né? Quantos bilhões e bilhões é investido para difamar a igreja? Já pensaram sobre isso? Esse é um outro vídeo que eu quero fazer também, porque Hollywood está super interessado em desacreditar a igreja, aliás, desacreditar a religião em geral, mas parece que eles têm uma paixão específica pelos membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. O número de produções contra a igreja, documentários, reality shows, séries, só tem aumentado nos últimos anos, e é só batendo, né, na igreja. Último parágrafo que eu vou ler aqui para vocês, e vou deixar o link para vocês apreciarem a revista super entediante, tá bom? Conteúdos como esses têm bilhões de visualizações nas redes e caixas de comentários lotadas de perguntas que ficam sem resposta. É por isso que você quis escrever, né? Para você pegar um pouco dessa visualização aí. Depois de conhecer a história dos Mormons, como conhecer a história dos Mormons? Você não conhece a história dos Mormons. Eu não sei para quem que você perguntou, que revistinha que você leu de ficção, mas você não conhece a história dos Mormons. Dá para entender por que, com hieróglifos, pedras e cartolas de seu mito fundador, eles são um retrato vivo do Velho Oeste dos Estados Unidos do século XIX. Como assim? A fronteira indomada, quis lacrar aqui, né, com o nome da série, da Netflix. Dos colonos brancos, terra fértil de profetas e assombrada pela dor dos indígenas massacrados. Como terra fértil de profetas, por acaso você conhece, nas histórias do Velho Oeste, outra ideia parecida com o movimento dos Santos Últimos Dias? Escreveu L.P. Hartley. O passado é um país estrangeiro, eles fazem as coisas de um modo muito diferente por lá. Olha, seu texto tá muito ruim. Vou te dizer, tá tudo errado aqui. Faz assim, ó, deleta isso aqui e pergunta para o ChatGPT. Me conta sobre os membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias com fontes. E aí vai te dar algumas referências de membros da igreja, de não membros da igreja, de pessoas que defendem, são apologistas, de pessoas que não defendem. E, assim, faz sua lição de casa, né? Seja jornalista de verdade. Desculpa falar assim tão francamente, eu nem gosto de falar assim, porque eu sei que por trás disso aqui tem uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma família, que tem objetivos, que tem anseios, mas é triste ver quando usa o poder da escrita e da influência que essa revista tem para propagar mentiras. E imagina depois que uma pessoa que lê isso conhece alguém que seja membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Qual é a impressão que a pessoa vai ter? Né? Vai estar cheio de ideias equivocadas. Então, é por isso que eu faço esse esforço de esclarecimento. E peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. E, se possível, entrem nessa revista aqui e façam um comentário esclarecendo algum desses pontos, dizendo, olha, não é bem assim, eu sou membro dessa igreja, não é assim. Eu conheço membro da igreja, não é assado. Você quer saber a verdade? Vai nessa fonte, vai ali, vai aqui. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado por assistirem esse vídeo, encontro vocês no próximo. Até mais.